Cumprimentar meu amigo Robson, pastor Robson, como é que o senhor está? Tudo bem com você? Tudo bem, Neto? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer recebê-lo novamente aqui. Prazer todo meu. A nossa igreja quadrangular, central. Central. Tem um público maravilhoso também, sempre de portas abertas. Uma igreja extremamente receptiva. Isso é importante, né? A gente tem muito, algo que aconteceu também às igrejas, eu tenho que destacar aqui, principalmente com a quadrangular, é uma das igrejas que mais a gente tem aí, junto à população, todas elas têm isso, mas a quadrangular, ela tem algo a mais, que é sempre recebendo de portas abertas e sempre com muitas pessoas, mesmo participando de outras denominações, Sim. Tem um carinho especial pela quadrangular. É muito importante isso, né? Com certeza. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem essa característica, né? E eu não poderia deixar a Igreja do Evangelho Quadrangular Central, que está localizada ali na 13 de maio, 931, ela tem essa característica também de receber todas as pessoas, seja qual for o credo, seja qual for a religião, nós vamos estar lá de portas abertas para receber você e toda a sua família, né? Temos uma estrutura maravilhosa, né? Não sei se você conhece a estrutura na área de educação da nossa igreja, com mais de 8 salas ali, com os mínimos detalhes para receber o seu filho, receber os seus... Uma coisa que eu acho interessante, que eu lembro até hoje quando o pastor Harrison estava planejando o complexo educacional, né? A gente estava discutindo sobre o piso do complexo educacional. Né? Nós temos Paviflex. Uma criança, por exemplo, brincando, ela pode escorregar, sim, Maria, escorregar sim. E ela não vai machucar o seu joelho. Então, tudo é pensado, né? Tudo pensado para que seu filho, toda a sua família possa ali ser instruída, receber a palavra de Deus de uma forma lúdica. Isso é legal, né? As crianças lá na igreja central, na quadrangular central e aqui central, ela recebe a palavra de Deus de uma forma lúdica, com cantos, com uma Bíblia de forma bem explicada, com brincadeiras, com desenhos, né? A gente chama de cultinho. A criança também tem que participar do culto, sim, né? Mas sim. Conforme o ensinamento para a idade dela. Né? Você sabe que eu tive a oportunidade de mandar um abraço para o Léo. O Léo está assistindo a gente, viu? Mandou um abraço para você. Léo, Leandro, Penha, Ailton, tá todo mundo. Todo mundo assistindo. O Léo me convidou quando estava em reforma. E eu fiz uma matéria, eu vou achar essa matéria, vou mandar para vocês, né, Léo? Eu fui lá conhecer, o Léo, eu estava almoçando numa igreja e falou, Neto, você já conhece a igreja? Eu falei, eu não conheço aí, então vem cá, estava em reforma. E todo esse cuidado que você está falando, ele mostrou para mim. Estava no período da reforma ainda, ele falou, essa sala aqui é uma sala especial para as crianças, onde tem orientação, não é só as crianças ficarem aqui, tem uma pessoa preparada para orientar as crianças. Formada em pedagogia. Então, olha a diferença. Cada sala nossa tem uma pessoa formada em pedagogia. Né? Então, entre outras coisas, né, Neto? Por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular Central, ela tem alvará, ela tem isolamento acústico, então nós não prejudicamos a vizinhança, os prédios ao redor, então tem tudo é pensado ali, né? Então eu acho isso um serviço para a sociedade. Então as pessoas entram lá, são abençoadas, recebem a palavra de salvação do Senhor Jesus Cristo, né? Tratam a sua alma, o seu coração, mas também a igreja presta um serviço, isto é, a igreja dá exemplo. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, né, Neto? Tudo a ver com o tema de hoje. Eu vou aproveitar, a gente vai falar a posição da igreja, né, o pensamento da igreja sobre algo que acontece, que infelizmente está atrelado aos humanos, que é a corrupção. E o pastor está aqui conosco para a gente falar sobre isso hoje, né? A posição da igreja sobre a corrupção no nosso país e no mundo. Eu vou aproveitar, falando sobre esse tema, tem 2 fotos que foram mandadas, o pessoal está lá na praça, viu? Não sei se você teve a oportunidade de passar pela praça hoje. Passei pela praça, vindo para cá. Vindo para cá. Então tem 2 fotos, eu vou pedir para a Maria, por gentileza, mostrar para nós. A população está lá, justamente falando sobre a questão de amanhã. Né? Então, eu acho que o Brasil não fala de outra coisa. Abre para nós a praça aqui em Piracicaba, gente. Olha quantas pessoas ali. A Praça Central José Bonifácio, que é um lugar de democracia. Viu, gente? Eu quero destacar aqui, muito importante estar vendo hoje aqui as pessoas, né? Justamente se manifestando a respeito do julgamento que acontece amanhã. Né, se vai haver ou não o habeas corpus pedido aí pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os pessoal estão se manifestando. A praça é um lugar democrático. Absor,
Porque nessa mesma praça a gente tem pessoas se manifestando, a gente tem religiosos que se manifestam também, levando aí para a população a palavra de Deus, que eu acho que é de suma importância, está aí porque a praça é democrática, a praça é do povo, e também ações artísticas. A gente tem música, a gente tem dança, a gente tem teatro, a gente tem a pregação feita na praça, a gente tem manifestações, como foi o caso do carnaval também que aconteceu na praça, por grupos, e manifestação como essa, né, Robson? As pessoas querendo uma mudança, querendo aí que algo aconteça. A democracia se manifesta assim também, né? Com certeza, né? A democracia se manifesta assim, e principalmente de forma pacífica, né, Neto? Ótimo. De forma pacífica, isso que é bacana, legal. Algumas pessoas são a favor amanhã do julgamento para que o habeas corpus seja negado, outras pessoas são contra, mas é importante essa democracia, essa liberdade de expressão, né? A praça também, como você disse, que é pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje pela manhã, por exemplo, um pastor amigo, um dos pastores da Igreja Evangélica Quadrangular, pastor Francisco Barros, né? Uma pessoa que eu aprendi muito com ele, né? Um senhor abençoadíssimo, pregou o Evangelho hoje pela manhã na Praça José Bonifácio. Então, é como você disse, a praça é para isso, para manifestações pacíficas, democráticas, né? E também discutir sobre religião, discutir sobre corrupção. Sim. Bom, vamos entrar agora no assunto, nessa questão mesmo. Tem até um vídeo também, né, Ana? É isso? Tem. Quer assistir o vídeo primeiro? A gente comenta depois, pode ser? Então vamos lá, pode soltar o vídeo então, vamos lá. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Mas não posso fazer o que pediu. Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Meu jovem, você me deu a resposta certa. Só, é tão simples, uma cena simples, mas que traduz tanta coisa para nós. Traduz a situação do nosso país, onde aqui simples caixas foram colocadas, uma manifestação de uma pessoa que teme, que tem princípios e se negou. É isso que falta, quando de repente é numa simples furar de fila, passar na frente do outro, até a ponto de assinar contratos de 50 milhões sendo desviados da saúde, da educação. É o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento, Neto. No livro de Provérbios, né, no capítulo 29, no versículo 2, o rei Salomão, ele traz uma frase maravilhosa, onde ele diz que quando o governo é justo, o povo é feliz. Mas quando o governo é corrupto, o povo geme. E é isso que a gente vê na nossa nação, né, na nação brasileira. O povo gemendo, o povo com falta de educação, com falta de saneamento básico, o povo tendo dificuldade, por exemplo, num hospital público. Então, todas essas estruturas que o governo deveria fornecer, não fornece. Por quê? Porque lá, no máximo, né, da nação, ali no governando, onde deveria vir o exemplo, sim, na verdade, sim, não tem. Só que, Neto, eu acho que o governo, o próprio professor, teólogo, Portela, ele diz algo muito, muito bacana e que eu concordo plenamente. Os governantes é o reflexo da sociedade. Né? Nós não podemos apenas olhar para o fim, nós precisamos olhar para o micro. Né? Olhar para o macro é grande, mas precisamos olhar para o micro. Que micro é esse? A nossa família. Né? Os nossos filhos. Nós precisamos, como consertar isso? Nós precisamos fazer com que a nova geração seja uma geração de pessoas com caráter, de pessoas com moral, né? De pessoas que vão mudar a sociedade brasileira. Né? E eu acho que a igreja ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque a igreja, ela usa a palavra de Deus, ela usa a Bíblia. E a Bíblia, Neto, Maria, a Bíblia não é apenas um livro de fé. A Bíblia é um livro de moral, é um livro de ética, é um livro de conduta. Né? Então, se nós observarmos a Bíblia
a Bíblia não tem apenas fé, a Bíblia também tem moral, conduta, né, comportamentos, de como nós devemos nos comportar na sociedade. Né? E Jesus é o maior exemplo disso. Né? Jesus sempre bateu contra, foi sempre contra, pregando contra mentiras, né, ensinos errados. Agora, Robson, quando você fala, tem uma participação? Eu tenho pergunta, mas pode ser, Maria, vai lá. Pastor, a gente divulgou, né, a sua presença aqui hoje e as perguntas já estão chegando, né? A Cristina, ela dá boa noite, pastor, ela quer saber justamente o que a Bíblia diz sobre a corrupção. E já pedi também para o senhor explicar um pouquinho o que significa essa palavra, né? Corrupção, que vem de romper, né? Do latim, falar um pouquinho para a gente. É interessante, né? A palavra corrupção, ela vem do latim romper, corromper, né? E essa palavra, ela tem uma conotação de deterioração, de decomposição, de putrefação. Olha que interessante, né? Ela tem uma conotação de morte. Exato. Ela tem uma conotação de morte, né? Então, quando há corrupção, Maria, na sociedade, né? A nossa ouvinte, Cristina, precisa saber, os nossos telespectadores, alguma coisa está morrendo. E o que está morrendo na sociedade? Está morrendo a moral, está morrendo a ética, está morrendo os valores, né? Nossos pais era tudo o quê? No fio do bigode. No fio do bigode, sim. Na palavra. Na confiança. Na confiança. Né? Então, é muito importante saber que o Brasil é um dos países que mais tem cartórios no mundo. Olha só. Por quê? Tem um significado isso. Porque tudo precisa reconhecer firma, Exato. Tudo precisa de documentação. Né? Meu sogro e minha sogra moraram 10 anos no Japão e lá é muito na palavra. Né? Os brasileiros chegam no Japão, os japoneses muito ressabiados com os brasileiros, e ali aconteceu com meu sogro, com a minha sogra, Neto. Só que depois de 2, 3 anos ali de uma postura correta, moral, eles ganharam confiança e tudo era na palavra, sem assinatura. Olha né? só, gente. Então, para responder a nossa ouvinte, a nossa querida irmã, a palavra de Deus, ela vai contra desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 32 e no capítulo 33, ali de uma forma muito impetuosa, né, pelo profeta, de que Deus não aceita suborno, Deus não aceita dinheiro vindo de forma errônea, de forma corrupta. Então, a palavra de Deus, ela é totalmente contra isso, né? Tanto no Antigo Testamento, Maria, quanto no Novo Testamento. Tem mais, Maria? Pois não. Tem, sim. A gente separou uma imagem aqui, pastor, a respeito do que o senhor comentou mesmo, a corrupção no mundo, né? E a gente tem um índice aqui da percepção da corrupção do ano de 2016, se o senhor quiser acompanhar aí. Olha, a gente tem o exemplo, né? Que é a Dinamarca em primeiro lugar, né? E o Brasil tá ali, ó, no número 79, né? Não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Não é tão ruim. É de alguns outros países aí, né? Não é tão ruim. É interessante que os países que têm o maior número, né? Ele é da Escandinávia, ele Exatamente. é daquela região da Oceania, que são nações onde não somente essa percepção de corrupção ela é menor, mas está atrelado com os maiores níveis de educação. Claro. Né? Falou então, por tudo, exemplo, pastor, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega são os maiores índices de educação. Sim. Então, como resolver a corrupção? Passa pela educação, Passa Maria. pela educação, Exato. diretamente. Passa pela Tudo educação. ligado. Né? Então, eu sempre falo lá para os alunos da escola bíblica aos domingos, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas nós precisamos também transmitir essa palavra, que é a educação. Nós precisamos ensinar. Não é só ter o conhecimento, mas é transmitir, é ser exemplo. Né? Então, é o que a gente chama de conhecimento prático. Agora, Robson, estamos aqui, né? Estamos ao vivo falando com o pastor Robson, ele está discutindo conosco aqui, demonstrando a posição da igreja sobre a corrupção. Suma importância para todos nós, um assunto que a gente tem que levar à nossa casa, por isso o programa Piracicaba Agora, né? Tem a audiência na casa do senhor e da senhora para a gente poder discutir esse assunto. E algo que me chamou a atenção aqui, que é assim, olha só que interessante, em nenhum momento a corrupção, falar sobre corrupção, falar sobre ética, falar sobre conduta é algo, entre aspas, de gente grande. O Robson iniciou
falando conosco aqui da importância que é para a gente mudar, começa em casa. Quer dizer, quem teme pai e mãe, quem teme Deus, vai fazer como o nosso amigo do vídeo. Ele vai falar, não, isso não está correto. Sim. Isso começa quando criança, Robson. Começa em casa, começa na célula principal dessa sociedade, que é a família. Essa é a posição da igreja, quando a gente vê pai, mãe, filhos fazendo, orando, estando na igreja, recebendo a palavra. Sim. E é isso que está faltando nesse país. Acabou se desvirtuando e parece que tudo pode. A educação que eu digo essa que é feita em casa, não tem orientação, Robson. As pessoas estão sem orientação como educar seus filhos. Às vezes ela troca o sofá de casa e a TV e o controle remoto por estar com o filho. E a gente vê que a igreja não tem essa conduta. A igreja tem essa preocupação, tem essa determinação de estar educando também, auxiliando as famílias na educação. De fato, Neto, né? Uma coisa muito interessante, quando Deus vai falar sobre esse assunto, né, de exemplo familiar, o profeta Malaquias fala que é necessário que os pais convertam-se aos filhos e os filhos se convertam aos pais. Perfeito. Isto é, as crianças precisam de exemplo, as crianças buscam exemplo. Não é? Busca exemplo. Sim, então tá aí a nossa... Imita, né? Imita. A criança tem um vídeo muito interessante, famosíssimo na internet. Eu mostrei aqui. A criança, ela faz o que ela vê. Então não adianta o pai falar para o filho não colar no colégio, sendo que o filho observa o seu pai, né, no cotidiano dele fazendo coisas que são erradas. Né? Então, a gente precisa o pai se converter aos filhos, os filhos se converter aos pais. É isso que o profeta Malaquias diz na palavra de Deus. Então, tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Então, o pai, por exemplo, que burla o imposto de renda, né, burla notas fiscais, o comerciante que não dá nota fiscal, né? Às vezes você vai comprar, lá o filho está acompanhando você ali no caixa e o caixa errou no troco, e você percebeu que o caixa errou no troco, e vai fazer falta para ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar para o empregador, E ali o filho observa e o pai não dá o exemplo. Então são pequenas coisas, Neto, no dia a dia que a gente acaba se deslizando e o filho vai observando isso. Eu lembro de algo na infância. Meu pai, a gente tinha lá, eu sempre morei no Vila Cristina, ali na Rua Bom Pastor, perto do centro comunitário. Morei 28 anos ali, casei e fui para o centro. Mas o meu pai, nós tínhamos ali 500 metros quadrados de terreno. Hoje meu pai mora em Santa Rita, numa chácara gostosa, mas meu pai sempre gostou de plantar. Então tinha manga, tudo. E meu pai falava algo, olha, nunca pule. É algo de criança, né, brincando. Natural, nunca criança. Pule na casa do vizinho para pegar uma fruta. Né? Nunca pule. Meu pai, eu sempre comento isso com a minha esposa. O meu pai, ele é aquela pessoa que às vezes eu até acho exageradamente justa, né? De o carro ficar com a parte da frente, 10% do carro ficar na faixa amarela, ele sai da vaga e vai procurar uma outra vaga. Né? Mas é isso que falta, Neto. É isso que falta. Essa relação, como você colocou no Japão, é a relação de respeito. Porque às vezes... Quem não lembra da cena dos japoneses pegando papel que o brasileiro deixou no campo de futebol, que é normal você jogar. Tivemos um carnaval aqui, eu abri uma discussão aqui que foi polêmica, mas eu abri aqui, Robson, que é a sujeira que ficou na Rua do Porto. Eu não estava falando da diversão ou do carnaval em si, eu estava falando de algo que a gente herdou de um período horrível, que foi a escravidão. Você joga no chão, que você sabe que alguém vai lá limpar. E esse tipo de atitude é oriunda da escravidão. Alguém que vai limpar para você. Quer dizer, o japonês não tem isso. Ele recolheu, Robson. E é isso que você falou. Quer dizer, é atitude pequena, de jogar uma bituca de cigarro pela janela, de jogar aquele papelzinho de bala e o seu filho está no banco de trás, observando isso. E o final dessa onda que não tem fim, que o rapaz, quando negou colocar 2 caixas a mais, mas isso é uma besteira, são só 2 caixas. Não, é o que o Robson falou. É extremamente na justiça, do querer fazer o correto, que a gente não vai jogar o papel de bala pela janela. Porque eu acabo entrando, me igualando, não é, Robson, aos milhões que foram desviados. É o mesmo conceito. O mesmo conceito. E não adianta reclamar dos políticos. Exato. Né? Porque uma coisa que é importante, Neto,
Nessa negativa do rapaz no vídeo que nós mostramos aqui no filme Corajosos, a gente precisa saber que Deus, ele vê no secreto. Exatamente. Deus, ele vê no secreto. Nós estamos nas mídias sociais agora, nós mostramos tudo, queremos mostrar isso, aquilo, nós somos tudo na mídia. Verdade, mas Deus vê é. no secreto. Né? E a justiça dele não falha, a justiça dele é perfeita, não é como a nossa, que ele chama de trapo de imundícia na Bíblia. Né? A justiça de Deus é perfeita e não falha. Precisa vir o exemplo de baixo, do micro, para que o macro seja modificado. Olha, nós estamos esticando aqui o tempo, né? Nós estamos quase estourando, são 19 horas e 58 minutos. Vou pedir só para a gente responder, que tem uma pessoa que está participando. É isso, Maria? Tem sim. Quer fazer uma pergunta? Pois não, vai lá. É o Maurício que está aqui, ele dá boa noite, Neto, equipe, Boa noite. Todos que acompanham o programa. Gostaria que o pastor falasse um pouco sobre o que é necessário para que a igreja se oponha com mais eficiência ao pecado da corrupção pessoal e institucional. É o Maurício, Boa pastor. pergunta. Ótima pergunta do Maurício. Obrigado pela pergunta, Maurício. Eu acho que é importante a igreja continuar pregando o evangelho, pregando a verdade, mas nós sermos testemunhas vivas, Maurício. Nós precisamos ser testemunha, né? O Senhor, ele deixou uma palavra clara para nós sermos testemunhas vivas. E o próprio livro de Atos, escrito pelo apóstolo São Lucas, ele diz isso. Precisamos ser testemunhas vivas. Eu acho que o problema institucional, ele é o fim. E nós precisamos resolver o início. O micro. Né? É a mesma coisa, as instituições religiosas têm problemas de corrupção, mas esse é o fim. Nós precisamos resolver o micro, né? É a testemunha, é cada um. Nós precisamos ter esperança que eu faço a diferença, o meu filho de 6 anos ao crescer vai fazer a diferença, né? O Neto faz a diferença, a Maria faz a diferença, você, Maurício, faz a diferença. Nós precisamos acreditar nisso, porque se a gente não acreditar, Neto, né? Como é que vai ser a sociedade? Como que vai ser a sociedade daqui para frente? Perfeito. E a importância perfeito. da família nesse sentido, A importância né? da família. A importância da família, né? A família é a extensão da educação. É a extensão da igreja, né? A família é o organismo vivo é representação de Deus, né? Representação de Deus, é a extensão da igreja, é a extensão do reino de Deus. É a família. Então, família bem estruturada, é deixar as redes sociais, a televisão, sentar na mesa, conversar, perguntar para os filhos como foi o dia. Tudo isso vai mudando comportamentos, hábitos, vai mudando caráter, vai mudando, né, ética, valores, valores. Né? Muito bom. Coloca o endereço para nós aqui, por gentileza. Olha, quer conversar com o pastor Robson? Você pode dar um pulinho lá na igreja, ele está sempre lá, você vai conversar com ele, bater um papo, vai ser um prazer. Pastor Rua Regis. 13 de maio, o Relinho também está lá, toda a equipe para receber o senhor e a senhora. Rua 13 de maio, 931, ok? Tá o WhatsApp também, é o 97411-7258 e o fixo 3433-2071. Pessoal, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, viu? Neto. Sempre pertinente aí nos assuntos. E a igreja manda um abraço para você, para Maria, para todos os telespectadores. Muito obrado, viu? Acaba agora, um sucesso lá na igreja. Valeu, muito obrigado.